Eu retorno aqui no mesmo cenário para uma segunda entrevista com o palestrante, psicólogo e escritor Rossandro Klinger. Rossandro, agora eu quero te perguntar, que é muito comum a gente ouvir assim, as nossas crianças nascem muito mais inteligentes do que no passado. Se isso tem a ver com a espiritualidade, como muitos acreditam, ou isso tem a ver com os estímulos externos durante a gestação, inclusive? Bom, isso é uma questão bem polêmica, porque existem várias nuances para a gente analisar, né? Não há como negar que nos dias de hoje as crianças sofrem um conjunto de estímulos que as crianças do passado não sofriam. Nós temos o advento das tecnologias. Não obstante a isso, as pesquisas também mostram que isso por si só não justificaria esse ganho cognitivo que as crianças têm. A verdade é que hoje, do ponto de vista da psicologia e da neurociência, tem muito mais perguntas sobre por que essas crianças são mais inteligentes do que respostas. O que vai acontecer com as escolas espiritualistas? E, claro, no caso, por exemplo, o espiritismo. Vai dizer que faz parte desse processo evolutivo da Terra de que espíritos mais capazes estejam vindo para cá. Na verdade, nós temos o mesmo hardware, que é esse corpo, mas o software que está vindo nele está sendo mais capaz, com mais habilidades. Tem mais aplicativos. Para a gente usar uma linguagem atual, é como se eu tivesse assim, nós tivéssemos na nossa infância um celular com alguns aplicativos e hoje são vários aplicativos. Então nós percebemos as crianças muito mais capazes, muito mais sagazes, com muito mais poder de argumentação. Isso é bom e ao mesmo tempo é perigoso, porque pode dar uma falsa sensação aos pais de que os filhos já estão prontos e não estão, né? Eles, muito pelo contrário, vão dar muito mais trabalho de serem educados do que nós demos aos nossos pais. O que vai exigir dos pais atuais muito mais presença, muito mais diálogo e, sobretudo, a preservação da norma, porque o fato de meu filho ser inteligente não significa dizer que ele já incorporou um conjunto de valores para que ele seja feliz. Aí a gente tem uma outra questão. Com essa muita vontade que as pessoas têm de ter um padrão de vida alto e de ter filhos de sucesso, as pessoas estimulam para o menino fazer inglês, francês, tênis, estudar escola integral, e as crianças não estão tendo infância. E nós temos hoje um monte de gente inteligente e emocionalmente totalmente incapaz e debilitada. As pessoas de sucesso profissional com depressão profunda porque não tiveram infância, porque não brincaram, porque não fizeram cócega com o pai, porque não montaram quebra-cabeça, porque não aprenderam a jogar banco imobiliário e perder e lidar com isso, com essa frustração de perder no joguinho. Então, existe sim essas crianças que estão vindo, mas a necessidade continua sendo de valores. A necessidade continua sendo imperiosamente do Evangelho como a pauta de valores sobre a qual nós construímos uma vida saudável, e abrir mão disso é um grande risco. Vamos aí nesse ponto então, da polêmica, que quando você fala não tem infância, não é porque a infância está diferente ou diferenciada do que era? Bom, a gente pode dizer que a infância está diferenciada em que aspecto? Vamos imaginar aqui. Nós não brincamos na rua hoje, as crianças, como as crianças brincavam no passado, porque é perigoso. Isso é fato. Então, aquelas brincadeiras de rua se perderam. Brincadeira de esconde-esconde, enfim. Mas, no obstante, criança continua sendo criança. Eu posso fazer toda essa coisa dentro de casa, né? Brincar com os primos, passar o dia fazendo um jogo, assistindo TV juntos. Tudo isso foi substituído por uma infância extremamente cheia de tarefas. As crianças, algumas, sobretudo da classe média alta, não estão tendo tempo de ser crianças. Não sei se você lembra de um vídeo que circulou muito nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que era uma pesquisa que estava sendo feita. Chegava um casal, um pai, uma mãe, um filho, uma mãe com uma filha. Eles iam para uma sala e eles estavam na universidade fazendo uma pesquisa. E aí disseram, vocês vão ficar aqui esperando os pesquisadores chegarem. Então era uma sala como essa, só que cheia de brinquedos e recursos. E eles pediam para os pais darem os celulares das crianças e deles, e trancavam os celulares. E aí ficavam filmando aquela sala, assim que as pessoas percebessem que estavam sendo filmadas. E as reações eram muito engraçadas, porque inicialmente tanto a criança como o pai ficavam procurando aquele objeto e agiam como um viciado, que ficavam fazendo assim, sentindo a falta de algo. Depois de 10, 15 minutos, como o celular não estava lá, eles naturalmente passavam a interagir um com o outro e começavam a conversar. E depois de mais 10, 15 minutos, eles estavam brincando. Quando o pesquisador entrava na sala, depois de passar uma hora, a criança estava em cima do pai, pulando, brincando, fazendo cócega. E o pesquisador Era outra relação. E o pesquisador dizia, esta é a pesquisa. Nós queríamos saber qual é o efeito de tirar o celular da família. Então, as pessoas estão perdendo conexão umas com as outras,
elas estão carentes porque tem casais que estão à noite em casa deitados, um no WhatsApp e outro no outro, não tem mais toque, não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Isso vai gerando um distanciamento, vai um desinvestimento nas relações. As relações humanas, elas são gregárias, elas precisam de contato, de toque, de fala, de escuta. Então, a infância está precarizada, os relacionamentos estão precarizados, e isso gera um conjunto de problemas, que significa dizer que muito do que a gente fazia deve voltar a ser feito. E não é saudosismo, não é um entendimento, é assim aqui, tem coisas que mudaram e foi bom que mudaram, que realmente não devem voltar. Por exemplo, as relações com os pais eram muito distantes no passado, hoje elas são mais próximas, isso é bem-vindo. Mas uma coisa é eu me tornar um pai mais próximo do meu filho, outra coisa é eu me tornar um subserviente ao meu filho. Os pais do passado não escutavam os filhos, então hoje os pais escutam, isso é bem-vindo. Uma coisa é escutar meu filho, outra coisa é ter que obedecer a meu filho. Ele que tem que me obedecer. Escutar é bem-vindo. Inverter o papel e ele mandar em mim, isso é distorção. Então, isso é que tem sido um problema, porque nós temos visto aí várias pessoas que têm criado os filhos completamente incapazes, porque dão a eles um poder que não devem ter, porque pertence aos pais. Empoderar uma criança sem maturidade é destruir a personalidade dela. Então, muita coisa do passado tem que ser preservada. A ordem, a hierarquia, a função das pessoas dentro do ambiente familiar, o brincar como um espaço em que você vai percebendo como é seu filho, porque quando você brinca com a criança, você vai percebendo a personalidade dela, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Claro, e aí, sim, oferecer para o meu filho o que eu puder de melhor, um curso de língua estrangeira, uma escola boa, mas sem que eu tire todo o espaço de ser criança, porque nós não nascemos prontos. Mesmo que essas crianças estejam nascendo mais inteligentes que a média das crianças do passado, elas não estão prontas, elas não estão nascendo com um tipo de PhD na maternidade. Essa aqui é a verdade. Existe uma expressão, né, que fala que as pessoas crescem mais na dor do que no amor. Isso funciona como verdade, Rosângela? Não é uma necessidade. A verdade é que é uma história muito que diz assim, que a gente aprende pelo amor, pelo conhecimento ou pela dor, né? Pelo amor a gente nem entende nem atende, pelo conhecimento até que a gente entende, mas não atende, pela dor finalmente a gente entende e atende. Mas tem gente que consegue aprender desde o amor. Eu diria que esses 3 recursos são 3 etapas didáticas que Deus tem, porque Ele percebe que na última a gente vai terminar atendendo. Porque como Ele não desiste da gente, a gente pode até tentar desistir dele, mas Deus não desiste da gente. Ele vai usar todos os recursos do seu aparato de amor para que a gente volte para o caminho da perfeição e do bem. Então a dor, muitas vezes, é esse estágio, é esse momento em que, experimentando a repercussão das escolhas, finalmente a consciência desperte e a gente volta. Mas não é a condição sem a qual eu não posso evoluir. Tem gente que aprende com a experiência do outro. Eu vou, converso com a Evaceira, ela me diz o que é que fez de errado, o que é que fez de certo, e digo, então já sei que por ali que ela foi não deu legal, não vou. Mas tem gente que quer insistir, não, ela não deu, foi com ela, mas comigo vai dar certo. Aí também quebra a cara, mas aprendeu de algum modo, né? Então, obviamente que, como diz os orientais, o homem sábio aprende com os outros, o homem tolo aprende com si mesmo. Né? Experimentando com a própria dor. Pelo menos aqui em Minas Gerais, né, tem um ditado que fala que o tempo cura o queijo. Cura mesmo? Cura. Cura a vida? Cura a dor? Cura. Para quem deixa. Porque tem gente que deprime com o tempo. Tem gente que só fica fotografando a tristeza, só fica lembrando que não foi bom e entra num processo de autodestruição que deprime. E aí entra numa depressão profunda porque é uma pessoa que só vê o lado negativo da vida, é incapaz de ver o lado positivo. Tem gente que o tempo não vai curar, vai destruir. Agora, quem quer aprender com o tempo, em que sentido o tempo cura? Por exemplo, quantas coisas eu considerava insuportável numa idade da vida, quantos segredos eu achava que ninguém podia saber, que hoje não fazem sentido nenhum. Então, o tempo me mostra que aquilo que eu dava muita importância, hoje não tem, se eu tiver amadurecido. Mas nós temos hoje um grande fenômeno na psicologia, que são os adolescentes. São adultos que continuam no estágio psicológico infantil. Eles amadureceram cronologicamente na idade, mas estão presos a coisas da infância e da adolescência. Por exemplo... São os que vivem ainda com os pais? Não, também, mas são as pessoas que emocionalmente estão presas a coisas insignificantes. Quando eu era, por exemplo, adolescente, uma espinha no rosto acabava com o meu dia. Ir para o colégio com espinha era horrível. Hoje em dia, para mim, não tem muita importância, né? Então, aquilo que movia muita emoção, na maturidade, move menos, se eu amadurecer. Se eu não amadurecer, aquilo continua sendo um problema para mim, né? As
pessoas hoje vivem numa busca, você veja que isso é um sintoma, né? No passado, as filhas queriam parecer com as mães, hoje as mães querem parecer com as filhas. Sim. Então, essa incapacidade de suportar o que é inexorável do envelhecimento, e não quer dizer que a gente não deva se cuidar, usar cremes, fazer academia, não, isso é bem-vindo. A gente quer demorar e quer demorar bem, né? Faz parte, tem que demorar e demorar bem. Mas ficar preso a isso como se fosse a única condição da vida, adoece. Torna você um adolescente nesse sentido. Não querem dizer que todo adolescente é incapaz, mas é no sentido de que é uma época em que eu dou ênfase a coisas que fazem parte daquele momento da minha vida, mas que não devem fazer mais parte depois da minha vida. Não tem mais sentido para mim. Essa maturidade aí significa sabedoria também? Sabedoria. Porque aí significa uma maturidade com aprendizado, não apenas uma maturidade cronológica. Eu não apenas envelheci com a idade, eu aprendi com ela e ganhei com ela e me tornei uma pessoa mais liberta. Eu gosto muito de citar um exemplo, Vacira, que uma vez eu peguei meu avô para caminhar e cheguei lá, meu avô estava com 90 anos, 89 para 90 anos. E eu fui pegar ele para caminhar, num parque de caminhada. E eu estava lá de tênis preto, com bermudinha preta, camisinha preta, pulseira do relógio preto, tudo combinando. E quando eu cheguei lá, meu avô estava com uma camisa de botão, uma calça listrada, uma bermuda listrada e uma sandália havaiana com meia. Eu olhei para esse vô, pelo amor de Deus, o que danado é isso? Você vai caminhar desse jeito, pelo amor de Deus. Ele fez, meu filho, eu tenho 90 anos e eu estou indo caminhar para mim. E a meia no meu pé é confortável e tênis me incomoda. Então adoro a havaiana com meia. Mas você, nessa idade, está indo caminhar para os outros, porque você está com a roupinha toda combinando. E eu olhei de fato. Ele estava indo caminhar para ele, para o conforto dele. Eu estava preocupado também que as pessoas me achassem bem na caminhada. Né? Com a sua estética Minha visual. Estética visual, tudo combinando. O que é que esse movo estava querendo dizer? Na sua idade, eu entendo que era assim que eu me comportava. Hoje eu não preciso dessa avaliação externa. Ou seja, a maturidade, ela tem como característica psicológica sair da avaliação e do apoio externo para a autorregulação e apoio interno. Na maturidade, para quem amadurece de fato, eu preciso muito menos da opinião externa e muito mais do meu autoconceito. Nas fases iniciais da nossa vida, nós estamos muito mais preocupados com a avaliação externa do que com o nosso próprio autoconceito. Então, a maturidade é quando eu vou sair de um apoio externo e importância do externo para a importância do que é interior, daquilo que é mais significativo para mim. Eu estou muito menos preocupado com o que as pessoas pensam ou me julgam. Eu estou mais preocupado da forma como eu me vejo e como eu me julgo. Rossandro, o Milan Kundera, na obra dele, A Insustentável Leveza do Ser, ele fala do que é leve e do peso que nós carregamos, né? E ele tece ali um diálogo sobre dois casais de uma maneira psicológica e filosófica. Não raras vezes é citado que nada acontece por acaso, que não existe coincidência. Você acredita nisso? Que não existe coincidência, existe providência? Acredito. Ou como a gente costuma dizer, Deuscidência, né? Tudo tem um propósito. Existe um planejamento que nos antecede a estarmos aqui. Obviamente, para a gente acreditar nisso, a gente tem que acreditar que tem Deus, que existe um orquestrador da vida, e eu acredito nisso. E que esse orquestrador da vida, pelo imenso amor que ele nos tem, em todos os momentos, faz tudo para que dê certo. Eu até digo brincando sempre que Deus todo dia sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar certo, errado, mas Ele faz tudo para que a gente dê certo. E muitas vezes essas coincidências, esses encontros, aparentemente são desencontros, eles têm propósitos. É por isso que Paulo vai dizer naquela belíssima carta, em tudo dai graça. Aí você pode dizer, até na desgraça, e o que não é desgraça, Evangelho, senão uma coisa que naquela época eu não pude ver além da dor. Quantas coisas no passado nós reputamos como desgraça, mas sem elas nós não estaríamos suportando coisas do presente. Então, quantas coisas que eu passei que foi difícil, hoje me fortalecem para suportar coisas muito mais complexas. Então, se eu olho com maturidade para o meu passado, eu vou perceber que aquilo que eu chamei de desgraça foi a grande graça da minha vida. Aquela experiência que foi difícil forjou em mim competências para suportar este momento atual. Por isso, eu posso pensar o seguinte, projetando para o futuro, que essa, aspas, desgraça do meu presente seja uma graça ainda não percebida. Que no futuro, de uma nova perspectiva, olhando de um novo ponto, eu possa voltar para esse passado, de hoje como passado, e perceber,
aquilo foi importante, aquilo me acrescentou, aquilo me trouxe novas possibilidades e competências. Ou seja, o tempo inteiro, o que nós passamos é um projeto em que Deus nos capacita para sermos cada vez mais e melhores. Se nós entendermos isso, nós vamos aceitar com muito mais serenidade e vamos ter já a chamada fé, que é o quê? Quando mesmo sem perceber, por saber que Deus me ama, eu já recebo com gratidão aquele evento que no futuro eu vou ler como graça. Amparada aí no seu discurso, vamos fazer uma reflexão aqui sobre o nosso querido médium Chico Xavier, né? Quando ele fala que quando em dias difíceis, passa, os dias alegres também passa. Tudo passa. Tudo passa, é fluxo da vida. Só não passa. Mas não passa dessa maneira serena. Não, mas acontece que a serenidade vem com a maturidade. É quando você está mais maduro que vem uma coisa, vai acontecer não sei o que, calma, isso vai ser resolvido. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo. E quando a gente está amadurecendo, a gente vai perceber que, poxa, já aconteceu tantas vezes, no final não foi tão trágico quanto eu imaginei. Tudo passa. Na verdade, tudo passa. E fazendo eco a essa frase do Chico com o que Jesus nos disse, a única coisa que não vai passar é a lei de Deus. Né? Dor na alma passa? Passa. Se eu quiser, passa. Se eu ficar fixado na dor, ela não passa, não. Por exemplo, quantas pessoas perdem entes queridos e passam a vida inteira no luto, e outras pessoas, depois de 6 meses, o chamado luto normal, elas voltam à vida, com saudade, mas elas voltam à vida, aos compromissos, à construção da família que continua ficando. Então, a ênfase que eu dou ao evento vai dizer o quanto ele vai passar ou não. Sou sempre eu que escolho o tempo que a dor fica na minha alma. Por que a depressão e até o câncer tem devastado a humanidade? Isso é só uma questão mesmo biológica, orgânica, não, científica ou algo mais? Não, ela também é uma questão emocional muito forte. Hoje em dia, nos estudos da psicossomática, se percebe o quanto a mágoa tem sido um dos gatilhos psicológicos que disparam o câncer. Nós sabemos que, do ponto de vista biológico, nós todos, qualquer um de nós, tem predisposições a doenças. O que faz essas doenças eclodirem são conteúdos emocionais. Por exemplo, se a gente está aqui, todo mundo no ambiente, com uma pessoa com gripe. Uma pessoa pega e outra não. Por quê? Mas ela estava com o sistema imunológico deprimido. Mas o que deprimiu o sistema imunológico dela? Então você vai para as consequências. Vai chegando lá no final, tem questões de ordem emocional em jogo. Então, assim, o câncer e a depressão têm sido também reações às condutas emocionais. Né? E isso não é uma acusação. Dizer isso não é acusar pessoas que estão com depressão ou com câncer. Não. É ajudá-las a entender o quanto elas têm poder de agir para mudar a situação. Que elas não são reféns de uma doença que fatalmente irá destruí-las. E mesmo no caso de um paciente que já esteja com metástase e que provavelmente não vai ter cura física, lembremos que o grande objetivo de Deus é a cura da alma. Mesmo que para isso o corpo em algum momento adoeça e temporariamente padeça. Nosso objetivo é o que a gente aprende com aquela dor, com aquele hospital, com aquela UTI, com aquele isolamento. O que Deus está querendo fazer com que eu perceba? O que eu não entendi ainda? É esse momento que, mesmo diante de uma circunstância como essa, eu vou me fixar no aprendizado, eu vou me fixar em saber que, por mais que seja difícil, um dia a madrugada cede e o sol volta a brilhar na minha vida. Em algum momento, os ciclos reiniciam e eu começo de novo. Superação é uma palavra que tem sido muito usada pela mídia, e especialmente quando vai falar de atletas e de perdas familiares. Você acha que é uma palavra adequada ou que ela tem que ser ressignificada? Bom, superar vai depender dos recursos que cada um tem, né? Quando a gente pensa nesses heróis que a mídia evoca, como pessoas que perderam... Aquele exemplo clássico no Brasil do nosso maestro, que ele era um excelente pianista, começou a ter um problema nas mãos e como ele não podia mais tocar, ele resolveu continuar na música e passou a ser maestro. É, sem sombra de dúvidas, um grande exemplo de superação. É algo que realmente é inspirador. Às vezes o que acontece é que as pessoas que não estão conseguindo, elas se magoam com elas mesmas. Elas se julgam como incapazes e incompetentes. A forma como nós vamos superar é muito particular. Cada um vai encontrar a sua forma e sua fórmula. Mas nós só vamos conseguir, de fato, superar
quando nós não culparmos ninguém. Muitas pessoas não superam porque ficam presas a um ressentimento de alguém que elas julgam como culpadas. Vamos supor que ele tivesse sofrido um acidente de carro e o carro que bateu nele tivesse provocado a dificuldade na mão. Se ele ficasse com ódio da pessoa que provocou isso, ele ia ficar preso a esse ódio e não ia aprender a ser maestro. Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. É uma das frases símbolos da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, né? Não importam o que fizeram com você, mas aquilo que você vai fazer com o que fizeram de você. E aí, vamos lembrar de Emmanuel Chico Xavier, né? Nós nunca poderemos voltar ao passado para fazer um novo começo, mas a qualquer momento que quisermos, poderemos fazer um novo fim. Esse novo fim é um evento de superação. Eu ainda quero mais 2 opiniões para a gente encerrar mais esse programa, tá? Uma opinião tem dado o que falar, tem sido debatido bastante no meio espírita, que é sobre a chamada data limite, que é a data do progresso, né, que foi divulgado muito por Chico Xavier também, está aí nas redes sociais, que dentro da lei divina falta um compromisso, uma prática moral, uma prática de amor, uma prática de caridade. E, de acordo com alguns estudos e de pesquisas que eu andei acompanhando, diz que essa data limite seria em 2019, quando será definido o futuro da humanidade do ponto de vista da espiritualidade. O que você comenta sobre isso, que foi lá a partir de 1969, Naquele né? encontro, né, que houve. Exato, o encontro no astral. Bem, exatamente. Veja só, é bem polêmico, né? Eu vou tentar opinar da forma mais séria possível nesse sentido. Eu acho que toda vez que nós estabelecemos datas, nós corremos riscos. As profecias são boas de não serem cumpridas. A única coisa que eu vejo como importante de destacar é que no evento de estabelecer essa data limite, as revelações que Chico nos trazem são importantes do ponto de vista histórico muito, muito claramente hoje em dia. Por exemplo, ele deixa claro algumas coisas. Que para que nós possamos alcançar esse novo status evolutivo, nós não podemos ter uma hecatombe nuclear. Se até 2019 não tiver uma hecatombe nuclear, nós estaríamos superando essa etapa e provavelmente iríamos para um encontro de mais paz. Acontece que recentemente a eleição de algumas pessoas de extrema-direita no mundo tem gerado um recrudescimento da ideia de uma nova onda militarista, né, e de guerra fria novamente. Especialmente, pelo menos pelas propostas que Donald Trump tem feito nos Estados Unidos de ênfase de investimento em armas, inclusive porque parte da eleição foi mantida pela indústria armamentista, inclusive assim que ele ganhou na Bolsa de Valores, disparou o valor das ações dessas indústrias que servem à construção de todo o sistema bélico americano. Nós temos aí uma ampliação do radicalismo islâmico e um confronto muito grande entre essas duas culturas, que tem feito aquela crise na Europa, entre, por exemplo, o Brexit da Inglaterra, que saiu porque não queria essa integração com o continente mais o mundo árabe, e os que querem essa colaboração. É como se nós estivéssemos repassando certos aspectos da história. Esse conflito, essa retomada de indústria bélica. Então, nesse momento, eu percebo que as previsões são muito impactantes por fazer uma análise histórica muito coerente, no sentido de que se nós ultrapassarmos esse risco e resolvermos que devemos continuar unidos e fraternos e andando passos largos para uma comunidade civilizatória mais coesa no mundo, em que os organismos internacionais sejam respeitados e a gente possa estar muito mais colaborativo do que afastados, sim, nós estamos entrando numa fase nova. E também a ideia de condomínio. Eu achei também muito interessante a ideia de que a Terra faz parte de um condomínio e que a gente não pode fazer uma balada muito grande aqui porque a gente está incomodando os vizinhos e que existe um momento que é uma intervenção, né? Nós estamos aqui na nossa casinha, no nosso condomínio, mas existem outros condomínios ao redor que também podem ser perturbados e tem um limite do quanto nós podemos perturbar essa ordem cósmica. Então são coisas que eu acho que são de grande valor que foi trazido nesse conjunto de informações que tem vindo aí. Com relação à data, é que eu acho que a gente não deve ficar muito focado nisso, sabe? Porque o que nós temos que conquistar são valores. Esses valores, eles não têm data para serem conquistados. Quanto mais cedo nós conquistarmos esses valores, mais cedo nós vamos nos beneficiar dessa conquista.
E quanto mais nós retardarmos essa conquista, mais sofreremos com a ausência dessas mudanças morais. Basicamente isso que eu teria para dizer sobre essa data limite. Bom, Rossandro Klinger, existe uma corrida, assim, uma ânsia generalizada das pessoas serem felizes. É possível nós sermos plenamente felizes? Na Terra, não. Seria uma grande ilusão. É só você imaginar que você está muito bem, que você está no melhor casamento do mundo, que você está ganhando todo o dinheiro que você queria, que você está tendo todo o sucesso que você queria, e se perguntar, e as pessoas todas que eu amo também estão vendo isso? Se você constatar que não, você não vai ser plenamente feliz. Como é que eu vou ser plenamente feliz se tem alguém que eu amo que não está feliz? Então, a felicidade plena é uma ilusão, ela não é ainda, não é algo que possa ser vivenciado no planeta no qual nós nos encontramos, na etapa evolutiva na qual nós estamos, né? Mas nós podemos ter cada vez mais eventos de felicidade, sobretudo quando nós entendermos que a felicidade, ela na verdade não é o resultado de conquistas ainda a serem alcançadas, mas sobretudo a gratidão pelas conquistas já alcançadas. Por exemplo, tem pesquisas já recentes na área da neurologia, fazendo apanhados neurológicos com pessoas que estão, por exemplo, imagine que você vai, hoje são 6 horas, imagine que você sai daqui agora, vai para casa de algum parente seu, e você vai comer um pãozinho de queijo com café, um queijinho de Minas, conversar, sábado à tarde, lembrar de coisas da infância, brincar, termina ficando por jantar, e você não termina, e quando você está meia-noite, você está saindo de lá plena, não é verdade? Super realizada, você não está assim no melhor restaurante de Nova York, diante do Central Park, mas você está com pessoas que você gosta comendo um pão de queijo em Uberaba. Isso não tem preço. Inclusive foi diagnosticado que o sentimento de preenchimento de felicidade que a pessoa sente de um evento aparentemente tão simples como tomar café na cozinha de alguém que a gente ama, passa durante um mês reverberando na nossa emoção, ao passo que trocar de carro passa 15 dias. Então, comer um pão de queijo na casa de quem eu amo dá mais repercussão do que trocar de carro e eu gasto muito menos. Então, felicidade também é experimentada, sobretudo pelas coisas mais simples. E aí, às vezes, eu fico achando que eu tenho que fazer algo muito fantástico para ser feliz, quando ao meu redor já tem toda a possibilidade disso acontecer. Tem um aparato todo. Tá tudo pronto. O pão de queijo está lá te esperando. Clínio, nós ficamos por aqui. Uma alegria. Muito viu? obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agradeço imensamente, tá, por estar conosco aqui no canal Câmara com essa entrevista maravilhosa. Um abraço a todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, Vacira. E obrigada por sua companhia, né? Você que nos acompanha no canal Câmara 61.3. Acabei de fazer mais uma entrevista com o palestrante, psicólogo, escritor e professor universitário, Rossandro Klinger, que está visitando a nossa Uberaba. Até breve.